Glória a Deus. Amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Um número tão grande de pessoas para um amém tão fraco. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Sim. Glória a Jesus. Louva a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor. Aqui se torna um santuário, é a praça da Bíblia, mas se torna um ambiente de adoração, de glorificação ao nome de Jesus. Ambiente onde os crentes se reúnem, geralmente acontecem coisas grandes. Diga amém por isso. Trago saudações do nosso pastor, ele que nesta oportunidade não pôde estar com os irmãos, mas se alegra pela mocidade e glória do Goitá, pelo trabalho que o pastor Azias vem fazendo, e ele manda a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém, amados? Os irmãos continuem orando por nosso pastor. Passei o pastor Vitorino o seu recado a ele, quando o senhor pediu para avisar que estava nas terras de Pernambuco. Ele também pediu para ali saudar e desejar que o senhor seja bem-vindo e fique à vontade em nome de Jesus. Queridos irmãos, nesta ocasião, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez, na leitura onde foi lida, João capítulo 9. O amado presbítero leu dos versículos 13 em diante, e eu quero ler os primeiros 12 versículos deste capítulo, só para nós sabermos que tipo de pessoa está nos ouvindo. Tem alguém não evangélico entre nós? Por favor, faça um sinal. Aqui do meu lado direito tem alguém entre nós? Tem ali atrás. Está em pé. Se os irmãos puderem arrumar um lugar para que deixe a pessoa mais à vontade. Tem aqui do meu lado esquerdo alguém não evangélico? Por favor, faça só um sinal. Tem ali. Muito bem. Estão pessoas sentadas. Amados, capítulo 9 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, e outros diziam: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Quem diz glória a Deus por isso? Disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele respondeu: não sei. Este texto da palavra de Deus é muito conhecido, e pelo fato de Jesus ter operado um milagre de forma diferenciada, chama-nos na atenção, apesar de Jesus ter feito já este milagre em outras duas pessoas. Jesus curou um outro cego desta mesma maneira. Está escrito em Marcos capítulo 7 e o versículo 13, só para nós confirmarmos. Marcos capítulo 7, versículo 13, Jesus também curou um cego desta maneira. 7:33, diz assim a palavra de Deus. Marcos 7:33. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-lhes os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Jesus operou
este milagre neste surdo mudo. Depois Jesus também operou em 8 e 23 um milagre semelhante. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Portanto, Jesus já havia operado 2 milagres desta maneira, usando sua própria saliva. E nesta ocasião diz a palavra que o milagre partiu de uma indagação da parte dos discípulos. O cego não chamou Jesus de rabi, o cego não pediu a Jesus para curá-lo, o cego não demonstra nenhum tipo de fé para ser restabelecida a sua visão, o cego não chamou Jesus de filho de Davi e também não pediu: tem misericórdia de mim. Simplesmente Jesus, respondendo uma indagação surgida no coração dos discípulos, mas que respaldava já no coração de todo judeu, pois naquela época se acreditava que alguém que sofresse de um mal no seu corpo era proveniente de algum erro dele cometido, e assim ele estava pagando ou sendo punido por Deus por conta dos seus erros. No caso de um homem ter nascido assim, desde quando era no ventre da sua mãe, sofreu esta anomalia, eles acreditavam que um dos dois havia pecado, ou a criança ainda no ventre tinha cometido algum pecado, ou então os seus pais, quando estavam gerando aquele filho, haviam cometido algum pecado. Esta indagação, ela corria nas escolas teológicas, e as escolas disputavam por esta resposta. Jesus disse: ele não pecou, e nem ao menos os pais dele pecaram. Nem sempre o sofrimento está ligado ao pecado, ao erro cometido ou à punição da parte de Deus. E por que, Senhor, este homem nasceu assim? Este homem nasce assim porque nele há de se manifestar as obras de Deus. Glória a Deus. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É claro que depois que Cristo foi assunto aos céus, a luz não se apagou, porque ele mesmo disse: vós sois a luz do mundo. Ele disse: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo, mas quando eu partir, a minha igreja fica, e ela continuará iluminando o mundo. Diga amém por isso. Olhou para o cego, cuspiu no chão, fez lodo com a sua saliva e untou, aplicando nos olhos do cego. Como eu havia dito, o cego não havia demonstrado nenhum tipo de fé, mas para a operação do milagre haveria necessidade que essa fé se manifestasse, e a fé deste homem, ela se manifesta justamente quando ele obedece à orientação de Jesus. Jesus, depois de ter sujado os olhos dele com a saliva e com a areia, com o barro, ele disse ao cego: vai ao tanque de Siloé, que em hebraico quer dizer enviado, e lava-te. E o cego foi e lavou-se. Só que, amados irmãos, a cegueira física, ela foi curada no instante em que o cego lavou-se. Só que a cegueira espiritual prevalecia na vista deste homem. No seu espírito ele ainda passava a viver uma vida de escuridão. Porque quando ele volta, as pessoas que estavam por ali na circunvizinhança olharam para ele, e vendo ele admirado por estar conhecendo as cores, conhecendo o ambiente onde ele conviveu por tantos anos, as pessoas se admiram com isso e dizem: não é aquele rapaz que mendigava ali na frente? E alguns dizem: não é ele. Esta alegria toda não é ele. A alegria da vitória, irmãos, ela formoseia até o rosto. As pessoas olharam para ele e disseram: não é aquele homem triste lá que ficava mendigando, não. Ele está parecendo com aquele, mas não é ele. E ele então, vendo as pessoas estarem em dúvida, levantou-se e disse: não, sou eu mesmo, sou eu. Eu era cego, estou vendo agora. As pessoas então perguntam: quem foi que fez isto contigo? E ele disse, contou como foi que aconteceu, e disse: o homem chamado Jesus. Esta frase, o homem chamado Jesus, é diferente dele dizer Jesus.
Quando ele diz o homem chamado Jesus, na tradição hebraica ele está dizendo assim: eu não conheço ele. Porque naquela época, o nome da pessoa tinha um significado muito forte para quem falava e pronunciava este nome. Quando você pronunciava o nome de alguém, você dizia a quem estava ouvindo que você conhece a história daquela pessoa. Pois o nome era dado pelos pais e o nome, acreditavam-se que eles formariam o caráter de quem era portador do nome. Portanto, quando dizem assim, quem foi que te curou? Se ele dissesse, foi Jesus, ele conhecia quem era Jesus. Mas quando ele diz assim, foi o homem chamado Jesus, ele está dizendo, eu não conheço, mas chamam ele de Jesus. Eu não sei quem ele é, mas sei que o nome dele é Jesus, porque pela conversa, e ele falando com os seus discípulos, e os discípulos citando o nome dele, eu sei que o nome dele é Jesus. Aí as pessoas perguntaram, e como foi que ele fez isso? E ele diz, olha, ele cuspiu no chão, eu ouvi quando ele fez isso, e ele misturou a saliva com a areia, com o barro, e untou nos meus olhos, e me mandou eu lavar. Eu criei na sua palavra, e vim me lavar, e agora estou vendo. Onde é que ele está? E a Bíblia diz que o ex-cego respondeu, eu não sei. Eu tiro por esta palavra, eu não sei, que este jovem recém-curado, ele foi curado da sua cegueira física, mas a sua cegueira espiritual ainda estava para ser curada. Ela só é curada no versículo 38 deste capítulo, quando há um encontro dele com o próprio Jesus. A Bíblia diz que saindo ele do tanque de Siloé, os fariseus o cercaram, e as pessoas que eram tidas como inimigas de Jesus começaram a interrogar por que Jesus fez aquele gesto de cuspir no chão e untar os olhos do cego num dia de sábado. Até o gesto de cuspir no chão era proibido pelos rabinos da época, porque significava um esforço. E este esforço não poderia ser tido, ou ser cometido, ou praticado num dia de sábado. Então olharam para o rapaz e questionaram por que Jesus operou o milagre num dia de sábado. Milagres só eram permitidos ser praticados num dia de sábado se fosse através de um profeta, porque os profetas, eles não se sujeitavam à guarda do sábado, porque eles eram usados por Deus, e Jesus não era considerado um profeta pelos rabinos da época, e então questiona o fato de Jesus ter praticado uma ação num dia que era para ter descanso. Questionaram ele, como pode ele ter feito isso? É justamente o tema que vocês fizeram. A palavra como pode, a indagação como pode, ela percorre em vários milagres de Jesus na Bíblia. Muitas ações de Jesus foram questionadas por seus pseudos inimigos, que se levantavam contra o seu ministério e questionavam sua ação e suas reações, principalmente num dia como um dia de sábado. Eles tentavam pegar Jesus justamente no fato dele quebrar esta tradição mosaica tão sujeitada ao povo, e o povo obedecia de forma tão rígida à guarda do sábado. Inclusive hoje, em Israel, é criado elevadores que obedecem à voz de comando, simplesmente para que no sábado um rabino ou um judeu ortodoxo não precise apertar o botão do elevador. Eles levam muito a sério essa questão. Só que Jesus dizia, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Diga amém por isso. Jesus, quando era questionado a respeito do sábado, dizia, o sábado não foi criado para o homem. O homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. O sábado foi criado para que o homem descansasse, e não o homem sujeitasse ao sábado. Muitas vezes Jesus questionava e dizia assim, se uma ovelha de vocês caírem num abismo, ou se um cavalo, ou se um jumento, ou se um camelo cai em um abismo, ou num buraco, ou num poço, num dia de sábado, por acaso vocês esperarão o outro dia para tirar o animal do poço?
Isso Jesus fez essa pergunta justamente numa sinagoga, repleta de rabinos e de fariseus e escribas, estudiosos e defensores da tese do sábado. Porque eles haviam pego um homem da mão mirrada e tinham colocado na frente do púlpito onde Jesus estava pregando. Eles queriam pegar Jesus justamente no fato de Jesus ser misericordioso com as pessoas. Estava Jesus guardando o sábado, pregando numa sinagoga, e os fariseus fizeram uma reunião e disseram: ele não vai suportar ver alguém doente na frente dele, ele vai ser tentado curar este homem, então vamos pegá-lo justamente no fato da sua misericórdia ser expandida para os enfermos. Pegaram o doente, que não podia entrar na sinagoga, porque alguém que tivesse uma doença, uma anomalia no seu corpo, não era permitido entrar nem no templo, nem na sinagoga, teria que cultuar do lado de fora. Mas eles quebraram esta ortodoxia e botaram o aleijado na frente de Jesus. Jesus pregava e Jesus andava no púlpito, e Jesus olhava para lá, tentava tirar a vista do homem da mão mirrada, mas o coração dele dizia: ajuda este homem, cura este homem. Mas era sábado e Jesus sabia que aquilo era uma armadilha para eles. Jesus não aguenta continuar o sermão e encerra a mensagem, dá uma pausa, abre um parênteses e faz uma pergunta. Todos estão lá esperando. Os fariseus se catucam e dizem: ele não vai aguentar, ele vai curar o homem, ele vai curar o homem, ele não vai suportar, ele vai curar, e a gente prende ele agora. Aí Jesus, antes de curar, chamou o homem, botou o homem no púlpito e disse: vem cá, você não pode nem entrar aqui, mas te trouxe, foi os fariseus que te trouxe, vem para cá. Colocou o homem do lado dele e perguntou aos fariseus: vocês aí, se vocês tivessem um jumento, um cavalo, um camelo, ou qualquer outro animal que caísse num poço, vocês esperariam o dia vencer para vocês tirarem o vosso animal de lá dentro do poço? Os fariseus sabiam, irmãos, aleluia, que aquilo nunca era obedecido no caso de perca de bens materiais. Jesus, sabendo do silêncio e da hipocrisia deles, aleluia, já que vocês sabem que vocês jamais esperariam o dia seguinte, este homem está aqui do meu lado, ele é filho do Deus Altíssimo também, ele é filho de Abraão, ele precisa de um milagre, nem também eu esperarei para amanhã para restaurar a sua saúde. Homem, estira as tuas mãos. E o homem da mão mirrada estirou as mãos e foi curado. Aleluia! Jesus, certa vez, num dia de sábado, era uma festa. A Bíblia diz, no capítulo 5 de João, que era uma festa judaica. Não era Páscoa, porque Jesus já tinha celebrado as 3 Páscoas do seu ministério. Era provavelmente festa de Pentecoste ou de Tabernáculo. Festa onde afluíam milhares de turistas em Israel, em Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus sobe a Jerusalém para a festa, e ele está sentado no templo. Ele se levanta da cerimônia. Os discípulos provavelmente percebem o movimentar de Jesus. Os discípulos serviam como aqueles seguranças pessoais de Jesus, sabendo que no último ano do mestre, a sua vida estava sempre sendo ameaçada. Jesus se levanta, não chama ninguém, não chama Pedro, não chama Tiago, não chama João, não chama André, Bartolomeu, Tomé, Judas, nada. Ele vai sozinho. Alguém faz um contato visual e diz assim: olha, persegue Jesus, vai atrás dele, vai em busca dele para ver onde ele vai. E alguém vê ele se direcionando ao tanque de Betesda. Quando Jesus vai se direcionando ao tanque de Betesda, provavelmente alguém que estava olhando Jesus de longe, seguindo os passos dele, provavelmente pensou: ele vai descer ao tanque para lavar uma ovelha e oferecer como sacrifício no santuário, porque é festa. E todo judeu penitente teria que comprar uma ovelha no mercado das ovelhas, depois lavava a ovelha no tanque das ovelhas, que era conhecido como tanque de Betesda, depois voltava por trás do templo e apresentava ao sacerdote para ali ser ofertada ao Senhor como sacrifício. Só que Jesus nem tem ovelha e nem vai para o mercado das ovelhas, ele desce direto para o tanque das ovelhas. Como pode, aleluia, Jesus não ter ovelha e descer para lavar a ovelha? Os discípulos ficam confusos. Ele desceu para o tanque das ovelhas, mas não comprou ovelha no mercado. Como é que ele vai lavar a ovelha sem ter ovelha? Mas a ovelha de Jesus estava lá, aleluia, glória a Deus.
A Bíblia diz que Jesus desce ao tanque das ovelhas e provavelmente ele se disfarça. Ele não chama nenhum discípulo porque a ideia que estava no coração de Jesus era restaurar a saúde de um único doente que estava ali há 38 anos enfermo. A Bíblia diz, irmãos, 38 anos. Na ocasião que Jesus o curou, Jesus tinha 32 anos. 32. Jesus morreu com 33. Jesus estava com 32. Portanto, quando este homem recebeu a cura, e quando ele começou a ficar doente, Jesus não tinha nem nascido. Quando Jesus veio dar o primeiro choro, lá na estribaria de Belém, este homem já estava na beira do tanque há 6 anos. 6 anos. 6 anos lá. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus cresce. Ele só vem manifestar o seu ministério com 30 anos de idade. Mas quando Jesus completou 12 anos de idade, o pai dele, José, chamou ele e disse: filho, hoje é um dia de muito orgulho para mim, para sua mãe e para seus irmãos. O que é, pai? Você completa hoje 12 anos, filho. E é a data justamente que tu vai oferecer o teu primeiro sacrifício lá no santuário. É a época em que a lei permite que um jovem adolescente entre na sinagoga, no templo, ofereça o seu primeiro sacrifício e participe da leitura do Torá. Portanto, papai, o que faço? Vamos ao mercado das ovelhas comprar a sua ovelha. O pai coloca um dinheiro no bolso e diz: filho, escolha aí a ovelha, uma limpa e tem que ser de 1 ano de idade. Ele vai no mercado das ovelhas, ele diz: aquela ali, papai. E o pai dele paga a ovelha dele. O pai dele pega a ovelha, coloca aqui no pescoço de Jesus e diz: filho, agora vamos descer ao tanque de Betesda para lá lavar as patas dessa ovelha, porque ela não pode ser apresentada ao sacerdote com nenhum tipo de impureza ou sujeira. Vamos lá, papai. E eles descem. O pai fica observando Jesus lavar a ovelha que ele iria sacrificar. Jesus estava com 12 anos de idade. O paralítico estava ali na beira do poço, já fazia 18 anos. Como Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, aleluia. O Espírito Santo deve ter falado no coração do mestre e ele ter olhado: ah, que vontade de dizer àquele homem: espera, porque um dia tu vai te levantar deste leito. Mas Jesus não fala nada, Jesus simplesmente o observa, e assim vai ficar observando ele toda a Páscoa, todo ano de Páscoa, todo tempo de festa. Jesus desceria aquele poço, pegaria aquela ovelha e daria uma olhada naquele homem, aleluia. Mais uma vez estava lá o homem, ainda não desistiu, não desistiu. Jesus no ano seguinte vem, pega a sua ovelha, lava as patas dela, dá uma olhada no homem, e ele está lá no mesmo lugar, mesma paralisia, mesma deficiência, ano após ano. Jesus vai lá, lava a ovelha e olha, aleluia. O que quer dizer isso, amado irmão? É que Deus tem observado a tua vida, Deus tem te acompanhado, Deus sabe que tu estás precisando de um milagre. Às vezes você pensa que o céu se fechou para você, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu tenho te visto. Um dia Jesus se levanta do templo e desce lá, se disfarça, coloca uma túnica na cabeça, alguma coisa para esconder a sua fisionomia, porque se ele fosse reconhecido em meio de tantos doentes, seria um alvoroço. Sem a ajuda dos discípulos ia ficar difícil. Mas Jesus tinha alvo em um homem só. Quando Deus marca você para ser vitorioso, aleluia, Jesus sai pedindo licença um, licença outro, passando por cima de um. Alguém estende a mão para pedir uma esmola e diz: agora não, eu tenho um negócio para falar com aquele rapaz, eu vou até ele, aleluia. Jesus sai pedindo licença, passando lá, e de repente chega diante daquele homem, se abaixa, olha para ele e faz uma pergunta: tu queres ser curado? Glória a Deus. Aleluia. O homem nem diz que sim, nem diz que não. E eu acho interessante, amado irmão, é que se Jesus tivesse levado algum discípulo com ele, o discípulo iria interromper o diálogo, ia dizer: Senhor, este homem está aí há 38 anos, todo mundo conhece ele. E que pergunta é essa? Mas tola, Senhor, é claro que ele quer ser curado. Jesus iria repreender aquele intruso na hora, porque Jesus, quando pergunta a ele, é claro que Jesus sabia que ele queria ser curado, mas a pergunta de Jesus tinha muito mais profundidade. Jesus analisou, a Bíblia diz que Jesus sabia que aquele homem estava ali há muito tempo, e quando Jesus pergunta a ele, Jesus sabia que quando ele se levantasse,
ele teria que assumir uma vida de responsabilidade. Ele não iria mais receber esmolas, ele não iria mais receber dispensa de pessoas que iriam ter pena dele. Ele agora iria andar com os próprios pés, ele agora teria que arrumar um emprego, ele agora teria que constituir família, ele agora queria restabelecer os anos que ele perdeu. E Jesus queria saber se ele estava preparado para assumir uma postura diferente agora. Jesus estava dizendo: eu vou mudar a página da tua história. Tu quer que eu bote um ponto final aqui, ou quer que eu coloque uma vírgula? Tu quer continuar nessa vidinha aí que tu estás, ou queres viver uma vida de novidade que eu tenho preparado para você? Tu queres ser curado? Aleluia. Ele nem disse que sim, nem disse que não. Ele simplesmente disse: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me jogue lá no tanque. Quando é chegada a minha vez, alguém passa na minha frente. Ou seja, eu tenho sofrido injustiça. Ele poderia até ter prolongado o seu diálogo e ter dito assim: olha, desconhecido, está vendo aquela mulher ali? Aquela mulher acompanhada de uma senhora ao seu lado é a filha dela. E está vendo a filha dela? Ela tem a mãe. E o marido dela já foi ali comprar o almoço. Ela tem uma companhia. Está vendo aquele outro doente lá? Ele é cego. Faz 15 anos que ele espera o milagre. Olha só, está vendo aquele jovem ali? É o filho dele. Está vendo aquele outro lá? É um vizinho muito amigo dele. Está vendo aquela criança ali? Com duas pessoas ao seu lado. É a mãe e o pai dela. E estão lá. São companhias dele. Todo mundo aqui tem alguém. Todo mundo aqui tem sua companhia. Todo mundo aqui tem alguém que lhe favoreça. Mas eu sou o único aqui que não tenho ninguém. Aleluia, glória a Deus. Jesus poderia ter dito a ele também: agora você tem a mim, agora você tem a mim, agora eu cheguei. Aleluia. Mas ele disse simplesmente: eu não tenho ninguém que me lance ao tanque quando o anjo agita. Aquele homem poderia ter até uma agendinha, irmãos, com todas as datas que o anjo agitou as águas, tudo anotado. Aleluia. As pessoas que desceu lá, os testemunhos. Eu já fui testemunha de muita vitória aqui, mas a minha vez nunca chega. Eu precisaria de alguém que me ajudasse a me lançar. É até que a minha vez chegou, mas quando eu vou me lançar, vem outro, pula na minha frente. Isso aqui só tem nome de casa de misericórdia. Misericórdia não tem de nada. As pessoas aqui são ambiciosas e egoístas. Elas querem a sua vez, seu milagre, a sua chance. Jesus olhou para ele, também não disse nada a respeito disso, e disse a ele assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. O aleijado poderia dizer: mas como é que pode? O anjo não agitou as águas. Como é que pode? Eu não te conheço. Aleluia. Jesus está dizendo a você aqui: não questione, você não sabe quem está diante de ti. Eu sou o Senhor que manda no céu, na terra, debaixo da terra. Se o anjo não veio, está aqui quem manda no anjo, quem dá ordem nos anjos, quem tem miríades de anjos, quem pode chamar 12 legiões de anjos agora para mexer com a terra, não somente com o tanque, mas sacudir as estruturas de tudo aqui e causar um terremoto generalizado. Eu sou Deus. Como é que pode coisa nenhuma, rapaz? Te levanta, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que Jesus retirou-se que nem disse o nome, nem deu tempo do doente perguntar: peraí, vai embora não, como é teu nome? Nada. Jesus saiu, foi embora e deixou lá a ordem. Se ele quisesse viver o resto da vida dele ali aleijado, ele podia até ficar. Mas Jesus deu uma palavra de ordem. E a fé do homem se manifestou quando ele obedece à voz de comando de Jesus. Jesus foi embora, não disse quem era, não disse se era médico, não disse se era nada.
foi embora simplesmente. Mas quando Jesus sai, aquele homem puxa o lençol das pernas assim, aleluia, e manda um comando do cérebro, aleluia, para o dedão do pé. E de repente o pé dele está assim parado e mexe, aleluia, glória ao nome de Jesus. Um dedo do pé, e ele tenta fazer um movimento, e ele faz, e ele vai tentar agora com o outro pé. Ele tenta, o pé também direito move. Ele tenta então encurvar a perna para ver se o joelho está funcionando, e funciona, aleluia. Como fazia 38 anos que ele não andava, provavelmente saiu se desequilibrando ali, mas ficou de pé, e a ordem era: leve seu leito, rapaz. Eu não posso deixar aqui, pode não. Pode ser que alguém venha e se deite nele, e quando eu curo, eu quero que você leve tudo, não fica vestígio de nada. Aleluia, glória a Deus. Ele vai embora. Ele vai embora. Lá na frente, os fariseus perguntam: olha, é sábado e tu está carregando esse leito. Quem foi que te mandou fazer isso? Ele disse: não sei o nome dele. Não sei o nome dele. Mas teve um homem que desceu lá no tanque de Betesda onde eu estava e me mandou se levantar, pegar o leito e andar. Eu não sei nem que dia é hoje. Eu era morto. Eu vivia a minha vida de isolamento lá. Eu não sabia quando era domingo, sábado, terça. Aleluia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sétimo. Eu não sabia de nada. Eu me levantei, obedeci a ele e agora estou aqui. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele vai procurar Jesus e encontra Jesus lá no templo. Alguém chama Jesus sentado e diz: mestre, tem uma pessoa aí fora te chamando. Aleluia. Jesus vai lá e ele reconhece Jesus. E Jesus olha para ele e diz: muito bem, voltaste. Aleluia, glória a Deus. Mas não te faças cometer pecado novamente. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sei porque tu estava ali. Eu sei porque tu estava aleijado. Era um problema teu com Deus, mas eu sou Deus e conheço, e sei até o porquê de tu ter descido ao tanque da misericórdia. Tu fosse lá buscar misericórdia de Deus, e todas as vezes que tu não eras curado, tu interpretavas que aquilo era uma repreensão divina. Mas eu te digo, foste curado, perdoado, sarado, foste restaurado. Levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa, testemunha do que tu recebeste, e não cometas novamente, para não te suceder coisa pior. Eu acho lindo, irmãos, é a interrogação das pessoas sem observar o milagre. Você já parou para prestar atenção que muitas vezes as pessoas ficam questionando: como é que pode, em vez de abrir logo a boca e glorificar a Deus e adorar e engrandecer, fica como é que pode, e o Senhor está a te dizer: tem coisas que não é para a sua mente entender, é simplesmente para crer e adorar e glorificar e exaltar. Não vai questionar Deus, porque Ele não vai te dar resposta coisa nenhuma. Ele operou e pronto. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, o poder vem dele, a misericórdia partiu dele, ele fez e ponto final. Vai viver o teu milagre e acabou-se, rapaz. A diferença desse paralítico para aquele de Cafarnaum, lembram? Aleluia. A Bíblia diz que Jesus estava dentro de casa e de repente a casa se esborrou de pessoas, abarrotou-se de gente, a ponto que na porta não tinha nem lugar para ver. Aleluia. De repente lá vem 4 pessoas carregando um leito. É diferente deste paralítico de Betesda, porque o de Betesda não tinha ninguém. O de Cafarnaum tinha 4 amigos. E que amigos? Aleluia. O paralítico olhava para eles: rapaz, vocês vão me levar para onde? Calma, fulano, calma. Fica aí deitado, te segura na cama para não cair, mas a gente vai te levar lá dentro. Quando chegam na porta da casa, está entupida de gente. Eles pedem licença, ninguém quer deixar, aleluia. Todos querem escutar a palavra. Jesus estava ensinando, era motivo de reverência. Mas algum deles tem uma ideia, diz: olha, vamos subir no telhado, por essa escadaria aqui do lado. Amarra fulano aí na cama para ele não cair. Amarraram fulano, ficou aquele homem lá, aquela trouxinha de gente amarrada no leito. Eles vão lá para cima, aleluia. Alguém fica debaixo, 3 sobe, 1 fica embaixo, dando as coordenadas: mais para cá, Jesus está mais aí, olha, mais para cá, mais para a esquerda, aqui fulano sim, vem mais para frente, ele está na sala, ele está bem aí debaixo dos pés de vocês.
Peraí que eu vou aí. Subiu, aleluia. Daqui a pouco está Jesus pregando, uma coisa caindo bem na cabeça de Jesus, uma poeira, uma fuligem, uma sujeira. Jesus olha para cima, aleluia, estão destelhando a casa do mestre, aleluia, glória a Deus, e começam a destelhar, e baixam aquele elevador de cordas, aleluia, é baixado e o homem aterriza justamente nos pés de Jesus, na frente de Jesus. Jesus olha para cima, está os quatro lá, as quatro cabeças, quase entrando na casa, mas olhando o que ia acontecer. A Bíblia diz, coisa linda, Jesus olha e diz, vendo Jesus a fé deles, dos 5, que coisa maravilhosa, aleluia, glória a Deus, os 5, olha para o homem, e Jesus cumpre o que justamente João Batista disse, eu batizo com água, mas vem um após mim que vos batizará com fogo, porque eu saro o exterior, aleluia, esse batismo é simplesmente curando os sintomas, mas vem alguém após mim que vai curar a ferida na raiz dela, na raiz, ele sabe a causa dos pecados e ele vai matar, lá dentro ele vai batizar por dentro. Jesus olhou para o homem e disse, filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão sendo perdoados. Aí os fariseus que estavam lá dentro, olha irmão, um fariseu dentro da casa, sentado, enquanto gente necessitada estava descendo pelo telhado, aleluia, os fariseus não disseram nada, mas na mente deles disseram, como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Aleluia. Como é que pode? Ele é homem. Como é que pode ele perdoar pecados? Aí Jesus, que é Deus, olhou para eles e disse, sei de tudo que se passa na mente de vocês. E era crido pelos judeus que somente o Deus Altíssimo sabia ler os pensamentos dos homens. Quando Daniel foi interrogado por Nabucodonosor, e ele interrogou todos os sábios da época e disse assim, eu quero que vocês interpretem um sonho que eu tive. Diga o sonho, majestade, e nós interpretaremos, somos peritos nisso, estudamos nas tuas faculdades para isso. E ele diz, o problema está aí, eu não me lembro do sonho, e quero que vocês discernam o sonho e deem então a interpretação. Os homens disseram, somente a Deus cabe fazer essas coisas. Ele mandou matar todo mundo. Quando chegou em Daniel, Daniel disse, eu quero somente uma noite, para orar, para rogar, para pedir, e o meu Deus há de me revelar. O homem estendeu, aleluia, um prazo de uma noite, e o homem de Deus com os seus 3 amigos foi orar, e naquela noite, diz a palavra, veio uma visão de tudo que sim tinha passado na mente de Nabucodonosor. Quando Daniel voltou, Daniel disse, olha rei, tu sonhaste com um sonho que não te lembras, mas eu te digo, há um Deus nos céus que revela o profundo, o escondido, muda tempo, estação, estabelece rei, tira rei, ele é Deus, e só através dele é que eu vou dizer o que tu sonhaste. Levante a tua mão aí, dê uma glória ao Deus que conhece os teus pensamentos. A Bíblia diz que Deus te conhece quando tu estás orando, mesmo antes de tu pedir, ele sabe o que tu vais pedir. E isso era um atributo divino que os judeus louvavam. Quando os fariseus começam a pensar, como é que pode? Na mente, Jesus olhou para eles e disse, eu sou Deus, rapaz. Eu sou Deus. E conheço o que passa na mente de todos vocês. Os fariseus engoliram seco naquela hora, irmão. Eita, aleluia, oh glória. Vocês estão pensando assim sobre mim, e eu faço uma pergunta a vocês. Qual é mais fácil? Perdoar os pecados dele ou dizer a ele, levante-se e ande? Jesus colocou os fariseus no canto da parede. Aleluia. Vocês estão brincando comigo? Eu sou onisciente. Aleluia, glória a Deus. Se eles disserem é mais fácil perdoar os pecados, Jesus poderia dizer, então adivinha aí o que está na mente de todo mundo, seja Deus e interprete o que todos estão pensando aqui. Vocês não são Deus para perdoar.
Então é mais fácil levantar o paralítico. Então pronto, levante o paralítico, eu quero ver. Vou me sentar no meu sofá enquanto vocês levantam o paralítico. Então os fariseus ficaram sem saber o que fazer, ficaram calados. Todas as vezes Jesus calava. Olha para o teu irmão e diz: Jesus vai calar a boca dos teus inimigos. Diga isso a ele. Jesus vai calar. Diga. Jesus vai calar a boca dos teus inimigos. Agora levanta a mão para o céu aí, neste céu tão bonito, e deixa a tua glória atravessar essa atmosfera, este espaço, e chegar lá no trono da glória do Rei dos Reis. Estamos te adorando, Jesus. É glória que sobe, é glória que desce, é o teu poder, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Jesus olhou para o homem e disse: filho, para que tu saibas que eu tenho autoridade para te perdoar os pecados, e que esta enfermidade que tu estás sentindo, isso aí é psicossomática, isso aí é um trauma que tu tens, isso aí é sentimento de culpa que tu carrega, rapaz. Isso aí te adoeceu. Foi um pecado que tu cometesse, adoeceu, atrofiou teus ossos e te deitou nessa cama. Mas eu te perdoo e te digo mais: toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te, levanta e anda. E o doente levantou-se, aleluia, pegou o seu leito e foi para a casa louvando. A multidão que estava na casa de Jesus glorificou, exaltou. Vamos imitar aquela multidão? Glorificou, exaltou, disse aleluia. Eles só não puderam falar em línguas estranhas, mas você pode. Aleluia. Aleluia. Só que os milagres de Jesus eram sempre questionados. Olharam para aquele cego que era de nascença e disse: você fingia, rapaz, que era cego. Você fingia. Disse: não, eu não fingia, eu era cego. Então dê glória só a Deus, porque esse homem que fez isso contigo é um pecador. Ele disse: olha, se ele é pecador, eu sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Oh glória, aleluia. Chama os pais desse menino aí. Aí chamaram os pais. Lá vem os pais do coitado, pensando que iam ser questionados a respeito de algum pecado que cometeram para o menino ter nascido assim. Não era essa a crença deles? Que se o menino nasceu doente, algum pecado os pais haviam cometido. Chama os pais. Lá vem os pais, pai e mãe. Bença pai, bença mãe. O que houve, filho? Fui curado, pai. Quem foi que te curou? Foi um homem chamado Jesus. Eu nem conheço. Aleluia. Tá bem, filho. Pois não, sou eu, pai. É esta mãe do rapaz. O que vocês querem? Ele é filho de vocês. Ele era cego de nascença. E quem foi que fez isso nele? 3 perguntas. Começaram a tremer, porque na época já tinha surgido uma lei nova que dizia: quem declarar ser Jesus o Messias era excomungado da sinagoga. Foi por isso que a igreja cristã nunca teve a oportunidade de estar na sinagoga, porque a lei não permitia mais. Eles cultuavam no templo, eles cultuavam nas casas, era proibido. Portanto, eles começaram a pensar em que resposta. Responderam a primeira: olha, o rapaz é nosso filho e ele realmente era cego de nascença. Agora quem curou ele, pergunte a ele mesmo, porque ele sabe. Aleluia, já tem idade para responder. Chama o cego de novo. Lá vem o cego de novo. Diz: quem foi mesmo que te curou? Eu já disse que foi um homem chamado Jesus. E o que foi que ele fez? Cuspiu no chão, melou meu olho, me mandou me lavar no tanque, significa enviado. Vocês estão fazendo tantas perguntas. Eu estou achando que vocês querem ser discípulo dele. Aleluia. Os fariseus quase rasgam as vestes e dizem: discípulo dele és tu, rapaz. Nós somos discípulos de Moisés. E por acaso, o que é que tu acha que ele é? Aí o rapaz disse: eu acho que ele é profeta. Agora um detalhe: vocês fariseus e mestres da lei, como é que vocês não sabem? Estudiosos da palavra, como é que vocês não sabem que Deus não atende pecadores? Oração de pecador não é respondida. Então, se esse homem rogou a Deus e Deus o atendeu,
É porque ele é enviado lá dos altos céus. Aleluia. Expulsaram o homem de lá. Excomungaram ele da sinagoga. Isso ali, irmãos, iria pesar no futuro desse homem. Era excomungado tanto da religião como da sociedade. Iria viver à margem da sociedade. Ninguém iria abrir uma porta de emprego para ele, porque ele era um excomungado da sinagoga. Ele sai de lá. Aí a notícia chega lá onde Jesus está pregando, no templo. Aí chegam para o mestre, no ouvido do mestre: mestre, aquele rapaz que tu curaste pagou um preço tão alto. Foi questionado 3 vezes, perguntaram se foi tu quem o curou. Te chamaram de pecador. Pressionaram tanto o rapaz. Chamaram até pai e mãe para testificar se ele era realmente cego ou fingia durante toda a vida dele. E ele agora está expulso da sinagoga, mestre. Está lá, isolado. Aleluia, glória a Deus. Jesus diz: eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Jesus pede para os discípulos ficar e Jesus vai até ele. Está lá o homem, meio desolado, ainda feliz porque recebeu aquele milagre. Jesus chama ele, toca no ombro e diz: rapaz, venha cá. Você crê no Filho do Homem? Em outras palavras, você crê no Messias esperado? O ex-cego diz: Senhor, eu creio. Me diga quem ele é para que eu o adore. Aí Jesus diz: é este que está diante de ti. Ele diz: eu creio, Senhor, eu creio. E a Bíblia diz que ele, prostrando-se, adorou ao Senhor. Ali foi curado espiritualmente. Porque quando Jesus mandou ele ir ao tanque de Siloé, Jesus disse: vá ao tanque de Siloé, que significa enviado, e se lave. Ele lavou-se, mas somente a cura física aconteceu. Porque quando ele volta para os fariseus, perguntaram aonde está Jesus, ele não sabia. Isso não é sinal de quem é salvo. Quem é salvo sabe onde o mestre está. Perguntaram a ele: o que é que tu acha que ele é? Ele disse: acho que é um profeta. Isso não é resposta de quem é salvo. Quem é salvo sabe que Jesus é o Messias esperado de Israel. Questionaram ele se Jesus era pecador. Ele disse: não sei. Isso não é resposta de salvo. Quem é salvo sabe que Jesus é santo, santo e santo. Dê um brado de glória a ele por isso. Portanto, ele foi curado da cegueira física. Mas Jesus sabia disso. E aquele gesto de Jesus ter mandado ele se lavar no tanque de Siloé era simplesmente uma maquete para o que ia acontecer. Aí lá vem aquele homem e vem até Jesus. A cegueira física foi curada, mas a cegueira espiritual predominava. Mas Jesus era o enviado, era o tanque de Siloé espiritual. Aleluia, glória a Deus. E ele agora vem se lavar em Jesus. Jesus olha para ele e pergunta: tu crê no Messias? Ele diz: mostre-me ele, Senhor. Jesus então diz: sou eu. E aquele sou eu era ele lavando os olhos espirituais e dizendo: é este que está diante dos teus olhos. E ali a cegueira espiritual caiu, porque Jesus é o enviado do Deus Altíssimo. E ele olhou para Jesus e disse: eu creio, Senhor. E prostrando-se, adorou ao Deus Todo-Poderoso. Quem diz amém por isso? Agora eu quero dizer uma verdade aqui para encerrar as minhas palavras. Existe uma grande diferença, amados irmãos, do milagre físico para o milagre espiritual. Existem tantas denominações. O pastor Vitorino Silva, que anda por esse Brasil e mundo, sabe quantas denominações promovem apenas a cura física. Venha ser curado, venha ser curado. E são testemunhos, e eu acredito até que são verdadeiros, irmãos. Pode ter alguns forjados, mas eu creio que a grande maioria são verdadeiros. Mas isso não quer dizer nada. A pessoa pode ir para o inferno depois de ter recebido uma cura. A pessoa, depois de ter recebido uma cura na igreja, pode ir para o boteco comemorar a cura com a garrafa de cerveja. A pessoa que pode ter sido curada e liberta pode ir comemorar na farra com os amigos, porque nunca se foi pregado salvação. E a salvação é a que faz a grande diferença. A salvação é a que cura a cegueira espiritual. Aleluia, glória a Deus. Jesus sabia
a primazia das coisas, olhou para aquele doente na sua casa de Cafarnaum e disse: filho, teus pecados estão sendo perdoados, mas eu vim buscar a cura, mas eu quero te curar da alma, do espírito primeiro, eu quero te trazer salvação. Isso é primazia na vida de alguém. Aleluia. Jesus, quando curou aquele homem da sua cegueira física, Jesus sabia: você tem depois me encontrar. Lá na frente a gente tem que se encontrar de novo para eu curar essa cegueira espiritual. Isso aí você tem que tirar isso dos olhos. Você tem que saber quem eu sou, de onde eu vim, se eu sou santo ou não. Você tem que saber me adorar. Você tem que testemunhar verdadeiramente quem foi eu. Não pode ser uma cura aleatória. Não pode ser uma cura vazia. Eu não posso te curar e desaparecer. Jesus te curou e sumiu. Aleluia. Mas espera aí. Tem a outra parte, tem a parte boa, tem a parte do Espírito, tem a parte da comunhão com Ele, tem a parte do sentimento do Espírito Santo, tem a parte que você é batizado, tem a parte que Ele restaura você lá por dentro, tem a parte que Ele lhe usa como instrumento nas mãos dEle. Glória ao nome de Jesus. E essa parte, ela tem que ser cumprida na sua vida. Certa vez Jesus olhou, estava andando com os seus discípulos, e 10 leprosos de longe olhou para ele e disse: Senhor, tenha misericórdia de nós, nos cura. Jesus olhou para ele e disse: sigam, e seja conforme vocês estão crendo, se apresentem ao sacerdote. A Bíblia diz que os 10 leprosos foram andando, e no caminho foram percebendo que as feridas começaram a secar, aquilo que purulava começou a se fechar, aquelas crateras de ferida começaram a diminuir e a ficar a pele normal. Aqueles que tinham perdido o dedo viram que os dedos nasceram de novo. Quem era leproso perdia muitas partes do corpo, e eles perceberam que estavam sendo curados. Desataram as ataduras, tiraram aquele cinto do pescoço, e foram 9 até o sacerdote. Mas um deles voltou, disse: opa, a cura tem que ser completa. A cura tem que ser no corpo e na alma também. Vou voltar. Voltou, se encontrou com Jesus no templo. Jesus olhou para ele e disse: não eram 10? Sim, Senhor, eram 10. E por que somente tu voltou? Porque somente eu valorizo a cura do espírito, Senhor. Os outros valorizaram somente a cura do corpo, a física, e foram embora. Mas eu quero a tua presença, quero a tua palavra, quero a tua voz, quero a tua companhia. Voltei para te agradecer. Jesus disse: só esse disse: vai, seja feito como tu estás fazendo, a tua fé te salvou. Os 9 receberam cura, mas não receberam palavra de salvação. Só aquele recebeu palavra de salvação. A cura não é tudo, o milagre não é tudo, a comunhão sim é tudo. Essa coisa boa que você sente em estar aqui glorificando, adorando o nome do Senhor. Essa coisa que queima aí você por dentro, só sente quem é salvo. Porque quando a palavra fala, você fica aí radiante, doido para dizer: Jesus, eu te amo, aleluia. Daqui a pouco a gente vai ter esse momento, glória a Deus, aleluia. A vida do homem, irmão, não constitui somente nas manifestações de poder. Eu observo isso na Bíblia. Quando Jesus vem descendo com os seus discípulos, uma multidão segue Jesus e ele dá de cara com um funeral. É uma mulher. Alguém chega para o mestre e diz: Senhor, ela acabou de enterrar o marido um dia desse, Senhor. E ela está tão desesperada, só tinha esse filho. E agora está levando o filho para a mesma sepultura. A Bíblia diz que Jesus para o cortejo fúnebre e ele não dá vida ao defunto imediatamente. Primeiro ele vai lá na mulher, encosta nela, faz um gesto de misericórdia, de compaixão, porque a Bíblia diz: Jesus, tendo compaixão dela, olhou para ela e disse: mulher, não chores. Primeiro ele curou a alma, o espírito. Eu vou trabalhar aqui, aleluia, onde só eu sei fazer. Tu és barro na minha mão e eu te restauro. Não chore, não chore, não chore, não chore, mulher. Ela enxuga as lágrimas porque Jesus curou, estancou.
Bíblia diz que no céu ele vai fazer isso com todo crente. Ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. E depois disso ele foi para o defunto, tocou no esquife e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te, põe-te em pé. Mas primeiro ele sarou a mãe, primeiro ele foi no espírito, primeiro ele curou a alma, depois ele operou o milagre. Como é que pode isso? Só ele entende o que você está sofrendo aqui nesta noite. Só ele sabe como o teu espírito se encontra desmantelado, precisando de um perito para levantar-te novamente. Aleluia. Não é muitas vezes de milagre que você está precisando, é de um abraço de Deus na sua alma. E nesta noite ele está aqui com os seus braços abertos e ele te diz: eu sei, filho, que tu precisa de um milagre meu, e eu posso fazer hoje com que esse sofrimento Deus cesse, esse sofrimento teu acabe hoje. Eu posso fazer isso, mas eu te pergunto: o que tu queres? A minha presença? Presença que salva, presença que alegra, presença que restaura, presença que anima, presença que levanta, presença que ergue, presença que pode estar o mundo caindo, mas se ele está contigo e te diz: estou contigo ombro a ombro, você não sente mais nada neste mundo. Aleluia. Alguém olha para você e diz: ficou demente, ficou doido, a coisa está indo de mal a pior, e ela não se abala. É porque Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Como é que pode isso? Se fosse eu no lugar dela, já tinha me desesperado, já tinha dado parte na polícia, já tinha prestado uma queixa, já tinha feito um BO. Mas ela permanece na dela, ele permanece paciente. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Jesus está confirmando a presença dele contigo hoje. A presença dele vai contigo para te fazer descansar, Moisés. Deus havia dito a Moisés: Moisés, a partir de hoje eu quero me despedir de você. Já comissionei um anjo para ir contigo e com o meu povo. Olha, a promessa está de pé, a palavra está de pé, a terra existe, mana leite e mel. Mas eu, Deus, não vou mais, porque o povo é obstinado, é provocante. A minha ira tem que se derramar e eu vou matar essa gente. Moisés disse a ele: é o que, Deus? Tu vai mandar quem? Um anjo, símbolo do meu poder, dos meus milagres. A Bíblia diz que um anjo só matou 185 mil homens de Senaqueribe, irmãos, numa noite só. Aleluia, glória a Deus. Imagina um anjo que Deus ia mandar para ir guiando o povo. Aleluia. Moisés disse: pode mandar ele voltar, Deus, ou então me mate, ou então risque meu nome aí do seu livro, porque eu daqui não saio sem a tua presença. Eu não saio daqui sem a tua presença, tua companhia, Senhor. Eu preciso dessa companhia, eu preciso da tua presença, da tua amizade. Eu preciso, Senhor, da tua voz, eu preciso das tuas orientações. O que vai ser eu diante de eu, sei lá se esse anjo me conhece. Eu não quero anjo, eu não quero poder, eu quero a tua presença. Presença, 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 Senhor. Deus chama um anjo, dispensa o anjo, diz: embanha de novo essa tua espada, filho. O que foi, Deus? Tem um velhinho lá embaixo que não abre mão da minha presença. Se inclinou do trono dele e disse: Moisés, pois não, Senhor, estou decidido, viu, Deus? Não venha tentar me persuadir. Moisés, eu sou Deus, eu sei que tu és Deus, Senhor, absoluto, então me mate, Senhor, mas eu não saio daqui. Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Levanta-te, eu serei contigo, Moisés. Deus falou com Elias numa caverna. Veio um terremoto, abalou tudo. Elias disse: ali vem Deus. E Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo, incendiou a floresta, queimou tudo. Elias disse: Deus não estava no terremoto, mas está agora no fogo. Deus não estava no fogo. Lá vem Deus num furacão, arrancando árvore, aleluia, fazendo desmoronamento de terra. Aí Elias diz: lá vem Deus no furacão. E Deus não estava no furacão. Elias entrou na caverna, ficou deprimido, disse: Deus não está comigo. Daqui a pouco lá vem Deus num vento.
e vai entrando pelo labirinto da caverna. Chega lá onde o profeta está, dá um vento na fogueira dele, arrepia os pelos do profeta, aleluia, glória a Deus. E naquele vento o profeta sente a presença de Deus dizendo: Elias, Elias, o que fazes aqui? Elias! Tem faltado a presença de Deus, tem faltado a companhia dele. Ele te pergunta: qual foi o dia que eu te deixei só? Me diga qual foi o dia. Derra sobrecamaia baragachara badahaya baragacé delecanaia baragaçandarabadahaya barra. Eu sinto ele presente aqui neste trabalho, irmãos. Deca sominante o reminaia ramandio colossante o seminaia barra. É a presença dele, é a presença, aleluia, é a cura espiritual, aleluia, é o Siloé vivo da igreja, é o enviado para curar a cegueira espiritual de muita gente aqui desta cidade, aleluia, cidade idólatra, cidade distanciada de Deus, cidade que é cega espiritualmente, mas hoje o Siloé vivo, o enviado das nações, abriu um tanque aqui espiritual e te diz: vem te lavar, vem tirar esta poeira dos teus olhos, vem tirar esta névoa dos teus olhos. Eu quero tirar essa carapaça da tua vista, eu quero fazer com que tu enxergue o Jesus vivo, o Jesus vivo, o Jesus vivo. Quem sente o Jesus vivo aqui nesta... Eu gostaria que a igreja levantasse as suas mãos assim. Olha, irmãos, é tão diferente adorarmos em espaço aberto. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se alguém diz: a tua glória ficou presa no telhado, aqui não tem nem telhado. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E o Senhor já enviou anjos para abrir espaço, para que nenhuma nuvem de demônio impeça a glória que está saindo daqui chegar lá onde ele está. Eu acredito que existem anjos fazendo um círculo espiritual de mão dadas na dimensão desta circunferência que está aqui nesta praça da Bíblia, e dizendo: pode mandar, filho, pode mandar, o túnel está aberto, o túnel está livre, o corredor está aberto, não tem demônio que impeça da tua glória e do teu louvor e da tua adoração. Só quem tem a vista curada, só quem viu Jesus. Adore, engrandeça, exalte, receba, Senhor, receba, Senhor, receba, Senhor, aonde tu estiveres. Tudo isso aqui foi feito para ti, ó, a tua igreja, Jesus. Olha o teu povo de glória, aleluia, aleluia, aleluia. Manda mais, está subindo. Olha as narinas de Deus se dilatando e ele aspirando o cheiro suave do sacrifício da igreja.